Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E esse episódio é extra, gente! É sobre fechamento, resumão do quarto livro de Moisés, que é Números, viu? Então hoje você vai aprender tudo sobre números, mas antes, para você aprender e ter uma melhor experiência com a gente, já clica na nossa cara. Se você tá pelo celular, que a engrenagem vai aparecer aqui em cima, ou pelo computador, a engrenagem tá aqui embaixo. E seleciona a imagem de alta qualidade para você ter a melhor experiência com a gente e o teu vídeo não ficar oscilando enquanto a gente fala, sabe? Então a experiência vai ser completa conosco. E o que fala esse livro de Números, né? Que é o quarto livro de Moisés. Moisés já escreveu Gênesis, já escreveu Êxodo, Levítico e agora Números. E por que chama-se Números? A gente já tem a primeira base aqui no capítulo 1 desse livro, que ele fala sobre censo. Então, sobre censo é sobre contagem. E no Censo demográfico, né? é tipo o IBGE, nossa, assim, Exato. sabe? Então aqui eles começam a fazer o que? As contagens de quantas pessoas saíram do Egito. Quem tá ali com eles, né? Então, e nessa contagem, o que eles contam? Homens. Então, quando a gente vê aqui no primeiro censo de Israel, a gente vê a contagem de mais de 600 mil pessoas, sendo eles homens prontos para guerrear. Então, por que eles faziam isso também? Para saber que quando tivesse alguma guerra, alguma luta, batalha para conquistar algum território, eles já sabiam quantas pessoas eles tinham capacitadas ali para poder entrar em execução. Então, aqui no primeiro capítulo, a gente já vê sobre esse censo. E por que isso, né? Igual a senhora tá falando, para guerrear, né? A gente lembra que o último livro que a gente leu era Levítico. Então ali eles estavam ainda no pé do Monte Sinai, eles estavam recebendo todas. Os direcionamentos, né? Em Levítico a gente escuta falando o quê? Eles recebendo todas as novas leis, recebendo as novas ordenanças de como seria na Terra Prometida. E aqui eles já estão agora o quê? Contando as pessoas. A gente começa lendo, né? Aqui ele fala primeiro das gerações, de quem que era filho, de quem, de cada tribo. Começa no capítulo 1 falando isso. E daí, já no capítulo 2 ele já começa falando dos números. Então, cada tribo, quantos soldados, quantos homens prontos para guerrear tinha em cada tribo. Por que está sendo dito isso? Porque eles já estão próximos de entrar na terra de Canaã e começar a guerrear para conquistar aquele território. Exatamente. E depois eles colocam o quê? Lideranças em cada tribo, em cada exército, né? Para assim, eu não vou reunir todo mundo e falar com todo mundo. Não, vamos falar com líderes, os líderes vão e falam com suas tribos. Então, para ter uma ordem, né? A gente já vê uma administração de grupo, de empresa ali. E depois o que Deus fala, né? Que levanta o sacerdote Arão e seus filhos para trabalharem no tabernáculo, né? O que eles tinham que fazer, quais eram as condutas deles, né, por serem levitas. E aqui que é legal também da gente ver que quando eles separarão, eles separam também o quê? Toda a tribo de Levi. Então a tribo de Levi, ela não terá, assim, eles não irão para a guerra, eles não guerrearão, né? E eles são quem cuidará do tabernáculo. O que é esse cuidar do tabernáculo? É até a parte de carregar o tabernáculo. Então, quando eles fossem mover com o tabernáculo, eles ainda estavam no pé do Monte Sinai. Ali eles montaram o tabernáculo, ainda não tinham movido, né, com o tabernáculo. E ali então também fazem a divisão da tribo de Levi, quantos homens seriam capazes de ajudar no carregamento do tabernáculo e como seriam as divisões de quem ia carregar cada parte do tabernáculo. Foi feita então essa divisão também certinha. E é legal que eles fazem ali como que seria distribuído todas as tribos e o tabernáculo na região. Então, como que seria? O tabernáculo sempre ficava no meio, as tribos de Levi em volta do tabernáculo e as demais tribos em volta. Então, sempre, tipo assim, Protegendo, né, o tabernáculo. E isso não só na hora que eles paravam, né, da locomoção ali, como durante a locomoção. Então, as outras tribos saíam à frente para proteger tudo, né? E aí as outras na lateral, só que a de Levi ali no meio. E o que acontece, chama atenção? É a redenção dos primogênitos.
a tribo de Levi, todas eram guiadas, direcionadas a servir no tabernáculo, e era da onde saíam os sacerdotes. E o que aconteceu lá dentro do Egito, né? Durante a Páscoa. Quando foi a Páscoa, era um ritual ali para salvar os primogênitos de Israel. Então, foi naquele momento que Deus matou todos os primogênitos do Egito, e quem fez o ritual correto ali de Páscoa, né, salvou os primogênitos. Só que daí Deus colocou: então, sempre que nascer um primogênito, vocês vão me entregar, eles são meus. Só que quando ele construiu, pediu o tabernáculo, ele falou: então vamos fazer assim. Todos os levitas já são meu, como redenção dos primogênitos. Então vocês não precisam mais nascer um primogênito, vem, me entrega, vamos fazer a doutrina tudo de novo. Não, vamos deixar isso tudo dentro dos levitas, para não ter problema. Então, ninguém mais precisava entregar os primogênitos, porque os levitas já fizeram essa redenção. Então, por isso que eram os levitas também os responsáveis, os únicos responsáveis. Outras tribos podiam ser? Podiam, desde que eles faziam votos e fossem aceitos pelos sacerdotes e tudo mais, mas dos levitas era nascer o levita, você já tem que trabalhar ali dentro, você já tem que fazer todas as ordenanças de Deus, né? Assim como os outros, as outras tribos também teve seus deveres, né? O que eles tinham que fazer, os coatitas, os gersonitas, e quais eram as obrigações, né, dessas outras tribos. E entra também essa parte de locomoção, né? Como eles tinham que se posicionar para se locomover durante a levantada, né, do tabernáculo, para poderem mudar de lugar que iam se instalar. E daí depois vem falando sobre a pureza do acampamento, né? Então é legal que para a gente ter essa noção, porque eles viviam muito próximos dos outros, né? As tendas eram muito pertas ali. Então teve essa ordenança da parte de Deus falando para Moisés que uma pessoa que estava, né, imunda ou que estava com lepras, elas tinham que ser isoladas. Então daí você já começa a ver, né, os primeiros, né, entendimentos e as primeiras ordenanças que já vêm de Deus sobre esse momento, essa necessidade de a gente fazer isolamentos, né? Alguém que está doente, alguém que está com algum problema, não viver em comunhão com os demais, porque isso Para não passa, contaminar, não né? contaminar. E Isso, ainda mais ali, né? Que não era tipo uma casa, era um apartamento, era todo mundo junto, então passava muito rápido. exatamente. Então E havia essa necessidade. só para dar um adendo aí sobre essa parte de tenda. Às vezes a gente pensa em tenda e assimila com uma barraca, né? Fechadinha, tudo. Não, a tenda deles, gente, era um pedaço de pau, assim, né? Feito tipo um triângulo aqui, um triângulo lá, e jogava um pano só. Então aquilo era a casa deles durante o tempo. Então pensa, aquele pano já se jogava, às vezes vinha chuva, vinha coisa, aquele pano já ficava molhado e sujava. E aí imagina você ainda contaminado com alguma coisa, assim, com alguma doença de pele e tudo mais. Então a chance disso se alastrar dentro ali daquela população era enorme. E aí o que ia acontecer? Todo mundo ia ficar doente, iam morrer e tudo mais. Então Deus já começou a colocar aqui, para não ter uma exterminação por praga sem necessidade, isola, se cuida e depois você volta a viver em comunhão, né? Isso a gente Sim. viveu muito na época de Covid, né? E daí depois tem então essa parte também, né, que eu acho que é uma parte bem legal, que é a mulher suspeita de adultério. Então aqui tem nessa dúvida, né, a mulher fala que ela não fez, né, Entra o não, ciúme do homem também, né? exato, não praticou adultério. E o homem fala, minha mulher praticou adultério. E daí como resolver esse impasse, né? E daí tinha então uma água amarga e que a mulher tomava dessa água amarga, né? Se ela falasse, não pratiquei adultério. E o E, que é o adultério, né? A traição. e daí, então ela tomava Essa água essa amarga. água amarga, né? E se a barriga dela estufasse, se ela tivesse, eu acho que uma doença também ia começar a pele dela, ter problema na pele dela, então ela praticou adultério.
e ela também seria morta. E ela fazia uma oração, né? Exato, isso é legal, porque assim, a água por si não tinha esse poder de amaldiçoá-la, É, mas ela fazia uma oração de que se aquela água, ela mesma fazia, né? é. Se aquela água amarga que ela estivesse tomando, né, teria o poder de revelar nela esse problema, se, né, se ela adulterou, aquilo traria uma reação para ela. Se ela não praticou adultério, então não causaria nada. Isso é muito legal mesmo, né? Essa É parte é porque uma chave aí muito importante, que é ela quem colocava à prova aquela água, né? porque ninguém pode amaldiçoar ninguém, né? Então, não é porque ela foi lá e o sacerdote já vai começar a julgar ela e amaldiçoar ela. Não, olha, tá aqui a água amarga. Mas faz essa oração. Se eu adulterei, que essa água faça isso, isso, isso comigo. E aí você toma. Putz, aí você vai fazer oração pra, tipo, vai, pode me causar isso, porque se eu adulterei, acontece isso. Então era a própria pessoa cometendo o ato contra ela mesma, sabe? Ela estava produzindo provas contra ela. Isso a gente está explicando isso para vocês entenderem que ninguém come comida amaldiçoada. Nenhuma comida que vocês forem comer precisa ser abençoada, tá? Porque nenhuma comida, ela por si só, é amaldiçoada. Ela é só uma comida. E aí depois a gente também tem o voto de Nazireu, né? O que é um Nazireu? É aquela pessoa que faz um voto, assim, faz uma promessa para servir no tabernáculo lá. Lembra que era só os levitas que serviam? Mas se você faz um voto de Nazireu, que você vai ser servo do Senhor, vai trabalhar para a obra do Senhor, você não podia cortar o cabelo, nem tocar em cadáver nenhum, mesmo que fosse parente e tudo mais, você tinha que ser puro. E aí você não podia beber vinho, suco, nada que viesse da uva, porque você fez esse voto de Nazireu. E aí ele tinha o período ali, caso você não quisesse mais ser, né, e você já cumpriu todo o período, você podia ser liberto ali, voltar à tua vida normal. Mas durante a tua promessa, quando você fez um voto, entra naquela parte, né? Deus nunca pediu para você prometer nada, fazer voto nenhum, mas quando você fizer, cumpra. Então entra nessa parte de você fazer o voto, né? E depois teve as ofertas, né? Quais são as ofertas para dedicação no tabernáculo, né? As 7 lâmpadas, as consagrações do levita. Então Deus colocou tudo certinho ali. Parece que era assim: ah, eu tô pedindo para fazer tal coisa, mas eu vou te ensinar, eu vou te instruir. Não é nada assim, tipo, tá aí agora, o que eu vou ter que fazer? Não, Deus estava direcionando tudo. Quais eram as ofertas que tinha que fazer, as lâmpadas, como tinha que ser acesa, como tinha que fazer a consagração dos levitas, como se fosse assim, a bênção para os levitas, né? Como tinha que subir eles a esse poder, né? Então ele colocou lá. E depois eles fizeram o quê? A Páscoa no Sinai. Porque ali era o primeiro momento de pós-Egito, né? Então já se passou ali um ano, vamos colocar assim. Então seria o primeira comemoração da Páscoa mesmo. E Deus já tinha falado já desde lá do Egito. Isso vocês vão fazer como um ritual, né? Como algo feito por lei. Lá em Levítico ele já colocou como lei fazer essa festa para vocês lembrarem da onde eu tirei vocês, que eu tirei vocês, que eu salvei vocês. Então, esse é o significado da Páscoa e ordenado por Deus para comemorar exatamente isso, porque ali no Egito eles eram escravos, né? Eles eram trabalhavam para os egípcios, né? E como eles eram um povo de Deus, eles eram os israelitas, Deus libertou eles. Então eles fizeram eles fazer essa comemoração de Páscoa para nunca esquecer que eles não são mais escravos, que eles são filhos, são escolhidos de Deus e que Deus cuida deles, né? Então essa era a Páscoa E daí, ali. e nesse, né, falando da Páscoa, é legal que ele também se preocupa com aqueles que estavam imundos, que tinham tocado no cadáver ou que estavam com alguma impureza. Eles não poderiam praticar a Páscoa naquela data, mas, no entanto, eles deveriam praticar a Páscoa é, um determinado tempo depois. Tanto esses que estavam imundos, como aqueles que estavam viajando. Então, como que era uma festa só ali do povo de Israel, porque eles eram o povo escolhido, quem estava viajando não poderia estar fazendo, né? Não teria ali todos os preparativos, não tinha ali a oferta que era necessário.
Então eles, depois de chegar, eles teriam que praticar também, né, fazer toda a celebração da Páscoa. Então era para ninguém escapar da celebração da Páscoa. Exatamente. E depois começa o que? A partida do Monte Sinai. Eles vão sair do Monte Sinai, mas como que eles iam saber? Porque eles tinham uma nuvem de fogo. Quando a nuvem estava baixada, o tabernáculo ficava ali. Quando a nuvem subia, todo mundo tinha que subir acampamento e partir. E como que eles sabiam para onde tinha que ir, né? Essa nuvem ia direcionando eles. Durante o dia era nuvem e durante a noite era o fogo para aquecer eles, entendeu? Então, eles se locomoviam ali segundo o direcionamento de Deus ali. Deus estava cuidando deles. Só que o povo, né, ser humano, sempre é reclamão. E aí eles começaram a reclamar que eles estavam com fome ali, né? Eles já tinham saído, né? Eles já tinham saído ali do Monte Sinai e estavam em Azerote. Eles já tinham se movido ali, feito a primeira movimentação deles ali. E daí, quando eles chegam em Azerote, eles começam a murmurar novamente. E aí eles reclamam, né? Eles já estavam. Gente, a gente também não pode esquecer, né? Eles já estavam recebendo maná do céu. Era as sementes para fazer os pães lá deles. Claro, não tinha tempero, não caía assim do céu um pouquinho de sal, um pouquinho de temperinho ali. Não, era Provavelmente um pão sem graça, eles né? trouxeram do Egito, mas já tinha acabado, porque eles já É, estavam ali 2 anos, né? E ali na região era um deserto, não tinha de onde eles tirarem os temperos que eles tinham no Egito. exatamente. E aí o que que acontecia? Deus supre as nossas necessidades, sabe? Não do jeito que a gente deseja muitas das vezes, mas ele nunca nos deixa faltar. E ali ele estava suprindo a necessidade do povo de Israel, estava sendo ofertado comida, descia comida do céu ali. Ninguém estava passando fome, né? É Ninguém estava isso. passando fome e nem sede, mesmo estando em meio ao deserto, né? Exatamente. Deserto não tem plantação, gente. Então ali o povo começa a reclamar e o próprio Moisés fala, né, Senhor, é pesado para mim, mas esse povo está reclamando ali e tudo mais. E aí o que, que o Senhor envia para eles, né? Porque o povo estava reclamando, pelo menos lá no Egito a gente era escravo, mas comia carne, né? E tinha carne, então eles estavam querendo carne. E aí o Senhor envia codornizes para eles. E aí, só que o que, que acontece? Ele envia, ele te dá. Só E, que ele se ira, né? e só um adendo, né? É legal que Moisés ele chega a perguntar, mas Deus, o senhor vai mandar carne para todo esse povo? Ah, é verdade. E Você tem lembra, noção de quanta gente tem? e no censo que foi feito lá no começo de Números, é relatado que tinham 600 mil homens aptos para guerrear. Então, assim, Imagina é, crianças, mulheres, exato. A idosos. estimativa é que tenha mais de 1 milhão de pessoas ali, né? E daí então fala assim, Moisés fala, né? Deus, você vai conseguir mandar carne para 1 milhão de pessoas? Tipo assim, é impossível isso, né? E daí é legal que Deus fala para Moisés, fala assim, agora você tá duvidando do meu poder? Tipo assim, É, porque ele fala até, se a gente matar todos os nossos rebanhos, não não dá daria. para sustentar essa galera. E é legal que daí Deus manda cordonizes vindo de, fala até, né, a altura que vinham cordonizes de tudo que era lado e encheu lá a região ali onde eles estavam ali, cheio de cordonizes. Falou: "Toma aí, vocês não querem carne? Come carne". Mas Enche a barriga de daí, carne, né? Só que mas daí, enquanto eles ainda não tinham carne no meio dos dentes para mastigar ali, ele matou quem mais estava desejando, quem começou o alvoroço ali, né? Não era a carne que você desejava, então toma, mas eu vou te exterminar aqui do meio desse povo. Então, uma praga, né, muito grande se acendeu contra o povo e feriu. E o povo chamou aquele lugar de Kibrote Atavá, porque ali enterraram um povo que teve o desejo. é o desejo, né? Isso que é legal de a O gente desejo perceber. mata, né? É o desejo carnal, porque ali, entendam isso, eles não estavam passando fome, eles não estavam, né, fracos, eles não estavam necessitados de carne. Tipo assim, Deus supria, igual a Sari falou, eles estavam super bem de saúde, então Deus supria todas as necessidades físicas e biológicas deles. No Tanto é que entanto, nem passava um frio de noite, que tinha uma nuvem de fogo. De dia
não ficavam queimando naquele deserto porque tinha nuvem protegendo. E relata, né, que nem as sandálias deles foram desgastadas nesse tempo que eles estavam no deserto, nem as roupas deles. Então, tipo assim, Deus supria. E aí, depois, o que acontece? Parece que, assim, conforme o tempo vai passando e você tá sendo liderado e você já tá agoniado e nada chega e tudo mais, você já começa as picuinhas também, né? E aí, até Arão, que tava ali do lado de Moisés, ajudando Moisés desde a saída do povo do Egito, começa a ouvir as indagações da irmã, né? Aquela falação ali começa a ser contaminado. Por quê? Porque Moisés casou-se com uma mulher etíope. Então, ele, que é um homem que é de Deus e tudo mais, casou com uma mulher etíope que não era uma israelita, né? Porque dentro da regra era você tem que ficar com a pessoa só da tua tribo ali, né? De ser israelita para não se perder o costume e nem adorar outros deuses, né? Era esse o mandamento de Deus. Por que não podiam casar com outra pessoa de fora de Israel? Porque senão você ia adorar outros deuses. E aí Miriam começa a falar com Arão, né, seu irmão? É, Como assim? isso é um adendo, né? Porque isso é muito legal da gente entender. O julgamento, às vezes. Porque, assim, essa mulher que Moisés casou, estavam juntos com eles. Estavam, tipo assim, era considerada uma estrangeira, mas ela Já estava dentro dos já costumes, estava né? dentro dos Ela costumes. Ela adorava a era Deus. adorava a Deus, exatamente. Não é que ela era uma mulher pagã. Ela simplesmente era considerada, assim, uma estrangeira por não ser uma israelita, Nascida, né? uma descendente da família de Abraão, de Jacó. Era esse adendo. Então, o que eles levaram? Os irmãos ali de Moisés levaram mais em consideração A origem da a mulher. origem da mulher, julgando ali a origem dela, do que realmente o coração dela. Então Moisés se casou com uma mulher, não é que ela era uma mulher pagã, uma mulher que não acreditava em Deus, ela simplesmente era só de outra nacionalidade, Descendência, descendência, exatamente. só isso. E aí eles começaram também a falar, será mesmo que Deus só fala com ele, né? Eu tô aqui. E aí o que acontece? Deus manda chamar Moisés, Arão e Miriam e indaga sobre isso, né? Eu falo também com outras pessoas, mas face a face, como eu falo com Moisés, é só com Moisés. E aí ele coloca uma praga em Miriam, que daí é uma lepra, né? E Arão já sabe que ele fez errado, né? De questionar sobre Moisés. E aí Deus fala, então deixa ela afastada, espera 7 dias para ela se limpar da contaminação e aí ela pode voltar. Então a gente vê ali também, né, que Deus também se ira com os nossos questionamentos sobre as nossas acusações, né? Então foi isso que aconteceu com Miriam e Arão. E logo depois vem já A a espionagem. espionagem, né? Então eles já estão ali muito próximo de entrar na terra de Canaã e, e daí Deus fala, manda, envie espiões e é um espião por tribo, Tribo. né? Então foram Então 12. 12 espiões. Falou assim, eles vão à frente, vão analisar a terra e voltarão, né? Contando como que é lá. E é legal que daí eles vê a terra e eles trazem realmente uma. Ele fala até aqui de um cacho de uva que era gigantesco, que precisavam de 2 homens para carregar. E Que a a terra terra era muito boa. era realmente maravilhosa, né? Porém, existiam gigantes lá. E nesses 12 que foram lá para fazer a espionagem da terra, 10 voltaram ali cheios de medo porque eles viram a galera gigante lá e só 2 voltaram defendendo aquela terra, que foi Caleb e Josué. Todos, né, os 12 viram que a terra era muito boa, que a terra realmente era Era produtiva. produtiva e tal. Só que as cidades eram muito fortes. E o que, que eram as cidades fortes, né? Com muros altos, bem estruturadas, e tinha esses gigantes, né? Que realmente eram pessoas, eles chamavam filhos de Anak, que eram grandes em Gigantão. estaturas, né? Eles tinham mais de 2 metros e tanto, Isso. né? E aí, o que aconteceu? O povo de Israel já começou o quê? Ficar com medo também, né? Porque começou a ouvir as histórias dos 10 ali, mostrando ainda o tamanho da uva, mostrando tudo. Ele falou, não, Deus, tá doido? E aí, o que acontece aqui? Que dá pra gente
aprender também com esse relato, que a gente muitas das vezes esquece todos os milagres que a gente já viveu, esquece o que nos trouxe até aqui e só olha para os gigantes que a gente tem no dia, né, no presente. E foi isso que irou Deus também, de tipo, por que vocês estão com medo? Olha tudo que eu fiz, eu tirei vocês do Egito, estou cuidando de vocês, alimentei vocês do céu e agora vocês estão com medo de gigantes, né? Tipo, esqueceu o Deus que tá junto com vocês, né? Esqueceu do tamanho da minha glória por vocês, né? E aí, como Deus se ira, fala, então ninguém mais vai entrar na Terra Prometida. Eles estavam do lado da Terra Prometida. E aí Deus faz o quê? Eles darem meia volta e voltar para trás. Porque ele só ia entregar agora a terra para os filhos daquelas pessoas que ninguém do que viu de tudo que Deus foi capaz de fazer e não confiou nele, não ia entrar na Terra Prometida. E por causa disso, né? Por causa dessa toda essa esse acontecimento, cria-se então um grupo dos levitas que eles são liderados por Corá, Datã e Abirão, são levitas e eles então junta com mais 250 homens, depois de todo esse acontecimento, eles começam a indagar, será que realmente Deus só fala com Moisés, né? Porque tudo que Moisés fala está acontecendo. Será que realmente era para ser assim? Então eles criam aí essa rebelião, né? E eles vão contra Moisés. E daí então Deus novamente, né, mostra assim, param de ter inveja de Moisés, param de desacreditar em Moisés, param de jogar a culpa do que vocês não estão vivendo em Moisés e analise, né? Só que daí o que acontece com Moisés também? Ele começa a entrar também na onda do que o pessoal tá falando, né? Será mesmo que é Deus que tá falando comigo? Será que era tudo isso para estar passando? Por que a gente não vai entrar na Terra Prometida? Por que esse povo tá sofrendo tanto, né? Ele começa a dar ouvidos para a população de Israel. Só que daí ele fala com Deus, né? Ele fala assim: se foi realmente o Senhor que me fez fazer tudo isso e que tá me orientando, que eles não morram, né? Esse povo de Corá ali, essa tribo que estava indo contra e Deus queria matar, que eles não morram simplesmente por um fogo que cai do céu ou algo do tipo, porque todo mundo já tinha visto isso, mas que aconteça algo inédito, um buraco se abra e essas pessoas são consumidas com tudo que elas têm e depois esse buraco se fecha. E aí, depois que ele terminou de fazer esse mandamento aí, esse direcionamento para saber se era Deus ou não, Deus fez como ele tinha falado. Abriu-se um buraco que consumiu toda essa galera que estava indo contra, né, Moisés e Arão. E aí ele mata todo mundo, né? Esse povo, né? Esse Não, povo. e Mas os depois tem a outros, praga, né? e os outros 250 são queimados ali. Esse todo o exército ali, então esse pessoal da rebelião, e isso assusta também muitos israelitas, eles saem gritando por toda parte, né? Porque imagina, uma cena dessa deve ser uma coisa Doida, né, de muito ver. assustadora, né? A terra se abrir, cair ali pro fundo Aquela da família terra toda. e a terra se fechar. Exatamente. E aí passa o tempo lá, eles estão caminhando no deserto, né? Porque eles tinham que caminhar no deserto até todo mundo morrer, gente. E o povo ali durava um bom tempo, né? Só que ali eles já tinham matado muita gente. E o povo começa a reclamar que agora a gente tá com sede. Então, tô com sede, tô com sede. E aí o que acontece? Deus fala, né, para Moisés, fala com a rocha para ela dar água. Só que eles cometem um erro. Deus fala, né? Chame todos os israelitas, vão até uma rocha e lá você fala com a rocha e a rocha vai jorrar água. E Moisés e Arão fazem conforme Deus falou, chama todos os israelitas para perto dessa rocha, só que em vez deles falarem com a rocha, eles usam o cajado que eles sempre estão usando desde que saiu do Egito para mostrar o poder de Deus. Eles usam esse cajado para bater na rocha. E eles batem duas vezes na rocha para sair água. E realmente sai água. No entanto, depois, né, Deus chama Moisés e Arão num canto e fala assim: meus queridos, não foi isso que eu falei para vocês. Eu falei que era para vocês falarem. Então, assim, nessa leitura, o que dá para a gente entender, né?
Moisés e Arão ali fizeram uma coisa que parece ser mínima, que parece ser besta, no entanto tem um significado muito grande. Deus falou assim: a palavra que vocês falassem ia acontecer. No entanto, vocês ficaram presos ao fato de seu cajado o poder. E a gente vai ver outras passagens assim, outras escrituras que falam que às vezes as pessoas ficam presas, né, em um objeto. Acredito que aquele objeto, a capa que a Que é o pessoa usa, abençoado. ou o cajado que ela usa, que é a bênção, que é onde sai o poder. E não. Então Deus queria mostrar isso. E eles falharam, Moisés e Arão falharam nisso e quiseram usar o cajado. E ali então há uma repreensão ali de Deus sobre eles. E isso é legal que ele não faz na frente de todo mundo, ele faz isolado e fala: por causa disso, Moisés e Arão não entrarão na terra prometida, por causa dessa falha de vocês. E aí ele já consome Arão, já fala para Arão subir o monte e mata Arão já, né? E depois fala que Moisés também vai morrer, mas precisa conduzir ainda o povo. E nessa condução do povo, o povo reclama de novo, né? Reclama sobre o pão, que é ali no 21 já, que eles reclamam ali. Nossa, para que me tirou do Egito, né? Eles falam contra Deus e contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito para que morrêssemos aqui nesse deserto? Aqui não tem pão e nem água, e este pão leve nos traz repugnância à nossa alma. Ali Deus falou: ah, não, chega, agora já deu para mim. E aí ele manda serpentes ali para picar as pessoas. Só que daí ele também, Moisés, clama de novo para Deus para salvar esse povo. Ele fala: então faz uma serpente de bronze. Que daí é as pessoas que vão se salvar, que quando elas olharem para a serpente de bronze, elas não vão morrer. Mas se não olharem para a serpente de bronze, vão morrer. Então já não era assim, Deus salvando as pessoas. Não, vão ser picadas mesmo. Mas olha lá para a serpente de bronze que eu salvo elas. E aí a gente viu sobre isso, né, ali acontecer quando o povo se ira de novo contra Deus e contra Moisés. Ele traz essa imagem, né? É a primeira vez que a gente vê essa imagem figurativa de olhar para um objeto, né? Sem ser uma idolatria, sem ser uma. Ele não estava colocando ali como um deus, né? A serpente sendo um deus, mas ele traz ali essa primeira vista de uma passagem figurativa de você crer, né? Num sacrifício ali, porque então fez aquela serpente de bronze e quem olhasse para ela seria curado dessa picada que as serpentes estavam dando e espalhando por meio do povo ali de Israel. E daí vem a passagem de Balaão, né? Que é É. muito bacana. E um pouco até famosa, né? Porque fala da jumenta. Da jumenta, né? Que até a jumenta falou. Então ali eles já estão andando, já aconteceu todo aquele. Está aqui ao longo de 40 anos, né? Famosos Tudo 40 aconteceu. anos que o povo ia entrar, não entrou e agora estão esperando que essas pessoas, né, acima de 20 anos que iam entrar na terra de Canaã morram para poder os filhos entrarem. E daí acontece então que é chamado um profeta, né? Um profeta não dá para usar essa palavra, mas um homem ali que era um mago, que era uma. Que ele fazia descobrir as coisas, né? Mas por que ele foi chamado? Porque Balaque ficou com medo, porque todas as terras que o povo de Israel passava, eles meio que destruíam porque Deus estava com eles, sabe? Então Deus estava orientando eles. E aí Balaque viu que o povo de Israel estava chegando ali e falou: não, vou chamar alguém também que fala com os deuses e fala com tudo aí para ele fazer profecias para amaldiçoar esse povo de Israel, para eles não ganharem sobre mim, porque senão vai ser uma destruição, né? Então foi com esse sentido que eles chamaram Balaão. Isso, e daí Balaão tem toda aquela passagem, né? Ali são quase uns 4 capítulos falando dessa história de Balaão ser temente a Deus, ele acreditar em Deus, mas ele não ser temente a Deus, né? Então ele não pode, ele é contra ele, ele não consegue Idolatra. amaldiçoar, né, o povo de Israel, porque ele foi contratado para isso, mas ele fala, cara, não posso. E daí, nesse meio do caminho, né, antes disso, que ele está indo, né, ao encontro do rei Balaque para ver o povo de Israel e amaldiçoar, tem essa passagem da mula. Então, a mula, ela vê um anjo
tentando impedir ali Balaão, na verdade não era impedir, era para dar uma lição em Balaão, que ele deveria sempre estar ouvindo a voz que Deus ia estar falando com ele, não falar nada além disso. E daí então acontece que a mula aperta Balaão num morro, foge pro outro, enfim. E daí Balaão bate nela e daí a mula abre a boca, né? É o que está escrito. As pessoas falam assim, mas você acredita nisso? Eu acredito que está escrito na Bíblia. Se a terra abriu. Se uma mula falou, a mula falou. Se a pedra deu água, a pedra deu Deu água. água, então é isso, né? Fora às vezes da nossa imaginação e às vezes a gente pode falar assim, ah, tá de sacanagem, né? Mas sim, eu acredito nisso. Eu acredito que a jumenta realmente falou para Balaão, meu, eu nunca fiz isso com você. Por que você tá me batendo por eu ter feito isso? Eu tô te salvando, Eu né? tô te salvando. E daí então acontece. A gente explica melhor isso em outros episódios, mas é uma passagem muito importante. Exatamente. É só para vocês também entenderem que quando Deus necessita falar com você, Deus quer salvar você, precisa fazer alguma coisa, ele vai usar qualquer coisa para estar fazendo o que ele deseja. Então aqui ele usou uma jumenta, entendeu? E Exatamente. depois eles continuaram andando e chegaram na parte da terra de Moabe. E lá o povo é seduzido para a idolatria de outro Deus, né? E isso ira de novo Deus, porque as moabitas ali, né, vai seduzindo os homens e levam eles a adorar outro Deus, que é Baal Peor. E aí, cara, quando Deus olha aquilo, fala, ah, não é possível, já se corromperam de novo. E aí Deus se ira ali e quer se vingar ali dos midianitas, né? Então eles têm uma outra passagem que ele faz a vingança com os midianitas, que era para tomar a terra dos midianitas e matar todo mundo, não deixar ninguém vivo. Só que daí eles deixam o quê? As mulheres vivas, né? Aí o próprio Deus fala assim, como assim, né? Foi as mulheres que causou essa idolatria para outro Deus, por que vocês vão deixar elas vivas? Tem que matar. Deixa então só as virgens vivas, né? Então eles mataram nessa guerra também todas as mulheres e deixaram só as virgens, e dentro disso deu 32 mil mulheres, gente. Era muita gente. E aí eles pegaram todos os bronzes, vacas e tudo mais, e depois dividiram entre todo o povo, né? Porque era uma presa ali, era uma conquista que eles tiveram, e dividem entre todas as tribos. E tem aí, né, nesse meio tempo, eles fazem o segundo censo, né? Porque agora eles já estão. Perto de entrar, Já né? se passaram 38 anos, então em números, desde o começo do números até o final, é um período que se passa ali, né? E aqui já se passaram 38 anos, eles já estão próximos, né? De realmente agora os filhos entrarem na terra de Canaã e eles fazem um segundo censo. E daí o legal da gente ver é que morreu muita gente, a gente vê nos números, né? Que morre gente de praga, morre gente picada de serpente, morre gente queimada, e ainda, feito o segundo censo, ainda tem 600 mil pessoas, 600 mil homens prontos para guerrear, né? Daí tem a parte da herança também, que daí fala da herança lá das filhas de Zelofeade, que Zelofeade não teve filhos, então tem aquela entrada ali a primeira vez que a mulher tem ali a possibilidade, ela é reconhecida e ela pode ser então herdeira. E aí aqui, já finalizando números, como que finaliza em si, né? Deus mostra ali toda a jornada que foi desde a saída do Egito até a Terra Prometida, né? Por todos os lugares que eles tiveram que passar, retornar e dar o tempo para daí chegar. E eles já começam a quê? A dividir as terras, né? Que 2,5 tribos iam ficar antes do Rio Jordão, porque pós-Rio Jordão Ao já era leste. Canaã, né? Isso, não atravessavam, né? Não atravessavam. Então, antes do Rio Jordão, ali ficou Ruben, Gade e metade de Manassés. Porém, não era porque eles ficaram ali que eles não guerrearam para tomar a posse do outro, né? Eles foram ajudar os seus irmãos, vamos dizer assim, né? A tomar posse ali de toda Canaã. Porém, quando tomaram posse de Canaã, eles já dividiram só entre 9,5 tribos, porque essas outras 2,5 já tinham uma terra delimitada para eles. E E eles quiseram ficar com aquela parte porque quando eles chegaram ali, antes deles atravessarem o Rio Jordão, que era para conquistar realmente a área,
eles olharam e falaram assim, nossa, essa terra é muito boa para criar gado. E eles tinham muito gado. Então daí eles pediram para Moisés, Moisés, a gente não poderia ficar com essa terra, né? Porque ela é muito Foram boa. eles que escolheram, né? Isso, né? E aí eles dividiram, né, toda as tribos para a conquista dessas terras e delimitaram onde tinha que ficar essa cidade de Levi, né? Por mais que eles não guerreavam, cada tribo tinha que doar, né? Ceder terras, cidades para os levitas. E eles ficaram bem no centro e as outras cidades foram colocadas ao redor. Porém, eles criaram também cidades de refúgio, 6 cidades de refúgio, 3 do lado de Ruben, Gad e metade de Manassés, e 3 dentro de Canaã ali, para quando alguém cometesse algum assassinato e tudo mais, e a pessoa quisesse vingar aquela morte, se a pessoa estivesse dentro dessa cidade de refúgio, ninguém podia matar. Precisava os juízes, né, julgarem ali aquilo para ver se ia a condenação ou não. Porém, se a pessoa estivesse fora da cidade de refúgio, aí era país liberado, né? Poderia estar fazendo, né? Matando essa pessoa. Podia estar matando essa pessoa. Era permitida aí uma vingança, né? Era isso que a gente vê, né? Deus fala, né? É possível que aquele na qual teve o seu parente, né, ou o seu conhecido morto, ele pode se vingar dessa Exatamente. morte. Por quê? Porque a lei era olho por olho, dente Dente por por dente. dente. E é Antigo Testamento, né? Ali tudo Exato. era guerra, tudo eles vingavam os trem ali. Mas Deus colocou essa cláusula aí para também não virar uma matança ali dentro das próprias tribos, né? Então, se a pessoa estivesse dentro da cidade de refúgio, faz um julgamento e depois vocês resolvem. E assim termina então, né, o livro de Números. A gente vê que começa Números falando lá do antigo povo, né, aquele povo realmente que saiu da terra do Egito, e termina Números ali, eles já próximos, antes de atravessar o Rio Jordão, já teve passaram-se esses 40 anos, né? É um livro aí muito curto, de 35, 36, 36. 36 capítulos, mas que ele representa aí 40 anos de história. Exatamente. E eles ainda não entraram na Terra Prometida. Então a gente já vai ver no próximo episódio se eles entram ainda ou não na Terra Prometida. Então aqui a gente pode ver o que? A quantidade de pessoas que estavam fazendo esse deslocamento lá de ser escravo para receber todo um país ali, né? Vamos dizer assim. Exato. E o próximo livro é Deuteronômio. Exatamente. O quinto livro de Moisés, que você vai estar com a gente durante todos esses episódios para a gente ler juntos Deuteronômio. E esperamos que esse resumão, né, de números tenha feito sentido para você relembrar também sobre o que a gente leu, para você também saber sobre o que é números, né? Então, é sobre isso. Isso aí. É isso aí. Nos vemos então no próximo episódio. Já se inscreve no nosso canal aí, deixa seu like para a gente poder distribuir esse resumão de números para mais pessoas. E já entra também no primeiro link que está na descrição desse vídeo, que é o nosso canal de assinatura do Ouvintes da Fé, que é onde você vai ser avivado ali para você se mover mais em fé mesmo e resolver os problemas que existem aí no dia a dia de forma como Deus deseja, né? Se posicionando em fé, agindo em fé e não só lendo sobre e não sabendo usar isso na tua vida. Lá você vai aprender a realmente se posicionar e ser movido aí por Deus, né? Vai ter uma paz, né, dessa paranoia, porque todos nós temos problemas, né? Todos nós passamos por dificuldades. No entanto, a gente às vezes cria umas paranoias, umas noias, né, referente a esses problemas. E ali você vai estar aprendendo como lidar com isso. Exatamente. Então, nos vemos lá no Ouvintes da Fé. Já entra nesse link, faz a sua assinatura. É R$14,90 por mês para você estar se liberando, tendo mais paz mental, paz de espírito e lidando melhor com seus problemas, viu? E nos vemos também amanhã no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!